Popularidade, confiança e aprovação do governo Jair Bolsonaro estão em queda. Os números são de pesquisa Ibope divulgada pelo colunista Lauro Jardim, do Globo, agora há pouco. 53% não aprovam o modo de Jair Bolsonaro governar o Brasil. É o pior resultado entre as 4 pesquisas feitas pelo Ibope neste ano. O levantamento foi encomendado pela CNI e realizado entre os dias 5 e 8 de dezembro, antes, portanto, de o caso Flávio Queiroz voltar ao noticiário. Flávio Bolsonaro respondeu às acusações do Ministério Público do Rio de Janeiro numa transmissão ao vivo pelas redes sociais. O filho do presidente Jair Bolsonaro é suspeito de corrupção por lavar dinheiro na compra de imóveis e numa franquia da rede de chocolates Copenhagen. E se eu fosse vagabundo, como muitos pensam, você acha que ia estar preocupado em abrir uma franquiazinha? Aí acusam, a loja recebeu, a loja recebeu muitos depósitos em dinheiro. É óbvio, ô energúmenos. É um comércio. As pessoas pagam em dinheiro também. Outra sacanagem que estão fazendo com o Diego, que é um policial militar, amigo meu, e que em uma única ocasião na minha vida, se não me engano, foi porque o banco já tinha fechado, né, e eu não tinha aplicativo no telefone na época, eu pedi para ele pagar uma conta para mim, que era um boleto de uma parcela do apartamento que eu estava pagando. Ele pagou e depois eu reembolsei. Qual o problema nisso? E aí vão cruzar as informações dos depósitos bancários. Aí tem, como ele é um pequeno empresário, a principal renda dele não é a polícia militar, ele é um pequeno empresário bem sucedido, e ele comprava produtos na minha loja no final do ano para dar de presente para os seus clientes. Como ele tem uma empresa de vigilância em Copacabana, ele, no final do ano, comprava produtos na minha loja e entregava aos seus clientes, que eram síndicos dos prédios ali em Copacabana. Né? Virou moda. Só porque eu consegui comprar um apartamento num preço bom, eu tô lavando dinheiro com imóveis agora. Bom, só para entender, para que todos entendam, são 2 kitnets que eu comprei de 29 metros quadrados, sem vaga na garagem, cacarecada, lá em Copacabana. Numa relação de compra e venda, onde as partes acordaram o valor, eu não posso comprar mais barato? Eu tenho que comprar mais caro para não ter suspeita? Hoje, Jair Bolsonaro fez o último quebra-queixo de 2019 na saída do Palácio da Alvorada. Quebra-queixo é aquele encontro com jornalistas. Questionado sobre Fabrício Queiroz e o filho Flávio, Bolsonaro perdeu o tom, foi agressivo com os jornalistas. Você tem uma cara de homossexual terrível, mas nem por isso te acusa de homossexual. Se bem que não é crime ser homossexual. Você fala C o tempo todo. E a ata de circunstância. Peraí. Vou terminar aqui, calma. Olha só, uma pergunta a vocês. O processo é segredo de justiça ou não é? Respondam. Ninguém falou nada. Respondam, porra. Responde, gente. Responda, rapaz. Pergunta pra tua mãe o comprovante que ela deu pro teu pai, tá certo? De acordo com o jornalista Luiz Nassif, do site GGN, a Polícia Civil do Rio de Janeiro não tem dúvidas da ligação da família Bolsonaro com a organização criminosa chamada de Milícia no Rio de Janeiro. É com ele que a gente conversa agora. Olá, Nassif, tudo bom? Seja bem-vindo ao Bom para Todos. Tudo bem? Tudo certo. Você faz essa análise sobre o xadrez do caso Flávio e Queiroz e você conclui o texto dizendo o seguinte: todos os personagens envolvidos no caso Marielle têm relação direta ou indireta com o esquema Flávio Bolsonaro. Daí a convicção da Polícia Civil sobre o envolvimento dos Bolsonaro com a morte de Marielle. Explica pra gente. Vamos tentar entender primeiro o que está acontecendo com essas investigações. Quer dizer, se teve um cerco. Veja bem, se você for pegar o que era o esquema Bolsonaro, o esquema Flávio Bolsonaro, eles eram baixo clero. Eles não tinham empreiteiras para bancar as questões deles. Então, digamos, a economia que girava em torno deles entrava rachadinha, entrava a questão de segurança. Pega esse policial aí que o Flávio mencionou, que pagou uma conta dele. Esse policial foi requisitado para trabalhar na Comissão de Direitos Humanos de um deputado lá, e o que ele fazia era vender segurança, acho que Leblon. Então ele chegava num prédio e falava: quanto que vocês querem para me impedir que sem teto aqui, sem teto fique na rua.
Então, digamos, esse esquema é comum na Polícia do Rio, o deputado solicita, libera para o cara poder faturar e, obviamente, um padrinho leva um tanto. Então, quando você vai ver o que é a economia Bolsonaro, eram as rachadinhas, eram os pagamentos de milícias, eram coisas tipo esse sargento aí que montou o seu serviço de segurança, e aquilo lá era vascularizado por um grupo grande de pessoas. Entravam parentes aí do Bolsonaro, entrava o Adriano da Nóbrega, que é o chefe do escritório do crime, entrava o Queiroz, que é o motorista não, o Queiroz era o grande tesoureiro que aplicava em tudo isso. Agora, veja bem, quando a polícia lá atrás, vai atrás, identifica o Adriano da Nóbrega como um dos suspeitos, o cara do escritório do crime, com o escândalo, Flávio Bolsonaro teve que tirar todo mundo. Esse Adriano da Nóbrega, a mãe e a esposa, saíram da caixinha lá da Lesp, no final do ano passado. Então esse pessoal ficou desassistido. Hoje, por exemplo, você tem o que está vazando aí, por exemplo, o Adriano da Nóbrega tinha 2 pizzarias, em nome dele e nome de Laranjas também, de parentes também, mãe e tudo. Isso aí, obviamente, está sob controle. Então, digamos, o recurso que abastecia esse grupo todo foi suspenso. E daí a questão da lealdade começa a se desfazer. Nós tivemos aí em novembro um áudio do Queiroz, que obviamente foi ele que espalhou isso aí, porque áudio, sendo um cara cercado do jeito que está, ele não vai cometer descuidos aí de permitir o áudio. E no áudio ele falava que vinha um cometa aí, uma pica do tamanho, qual é aquele linguajar deles? Do tamanho de um cometa aí em cima deles, o outro, não diz quem é o outro, está em segurança e nós estamos aqui jogados para as cobras. Né? Então você pega a família Adriano. Esse pessoal aí está cercado pelo Ministério Público Estadual do Rio, pela Polícia Civil do Rio de Janeiro, e está desamparado. Então hoje, a prova maior foi ontem, quando o advogado do Queiroz pulou fora. Então você imagina o desespero dos Bolsonaro, porque para manter a lealdade você só mantém se você der a garantia e a segurança. Eles não estão conseguindo sequer revascularizar essa estrutura que era abastecida aí com rachadinhas e outras coisas mais, né? Então é a partir disso que começa a vir à tona. Vai ter delação, isso aí não tem a dúvida aí, né? Vai ter delação porque mesmo o cara sendo todo poderoso, o presidente da República, ele não consegue chegar na ponta e colocar lá um empresário para bancar esses caras. Porque o mundo dele sempre foi aquele submundo da pequena política, né? E daí você pega casos, por exemplo, que estão aparecendo aí, as notícias de ontem e hoje eram os bombotões. O Ministério Público Estadual espalhou tudo que podia espalhar. E você vai juntando peças, por exemplo, o que aconteceu com o COAF. O COAF, o ano passado, divulgou um relatório sobre o Queiroz, dizendo que ele movimentou R$1.200.000. Isso equivale a R$600 mil, porque a movimentação é o dinheiro que entra, o dinheiro que sai. Agora, quando você começa a investigar mais profundamente, era 3 vezes mais. Então você fala, como é que os caras erram por 3 vezes? Mas esse erro impediu o Queiroz de cair nas malhas de uma operação da Lava Jato que estava correndo no Rio de Janeiro. O ano passado pegou um monte de gente lá, e não pegou o Queiroz. Então você vê que teve participação, teve um crime que foi cometido aí. E olha, o COAF é uma instituição até então super séria, aí, uma instituição que todo mundo respeitava, aí, mas houve uma manipulação, houve um crime administrativo aí que tirou o Queiroz da linha de fogo da Lava Jato, impedindo que prejudicasse a eleição do Bolsonaro. Então você vê, são aquela enxurrada de pequenas coisas que vão saindo daqui e dali, que quando você vai juntando, vai dando um quadro geral que mostra uma cumplicidade. Esse negócio do COAF, por exemplo. Quem é que obrigou a manipulação do relatório? Foi alguém da Lava Jato Rio? Foi alguém do COAF? Você lembra que o pessoal da inteligência da Receita, que trabalhava na Lava Jato, lá em Curitiba, o Sérgio Moro tentou trazer para o COAF. O principal cara do COAF, da Lava Jato Rio de Janeiro, foi preso achacando vítimas aí, réus, nem digo vítimas, mas réus aí da Lava Jato. Então, digamos, é uma teia que se move aí em várias partes, mostrando que dessa vez, aparentemente, a investigação é para valer. E a partir daí... Pois não.
Bolsonaro disse ontem, inclusive, que, assim, sem ser questionado nem nada, ele jogou que foi flagrada uma conversa entre 2 milicianos que vão tentar ligar o nome dele ao esquema da milícia. Então, assim, ele parece ter também informações sobre o que vai vir a público e, de alguma forma, se adianta a isso. Mas hoje ele estava enfurecido nesse encontro com jornalistas por conta dos questionamentos que estão sendo feitos, né? Eu nem diria enfurecido. Esse furor dele é um sinal de desespero. Ele estava desesperado, efetivamente. Ele e o filho aí, quando... Mas veja bem, em outros tempos, essas paródias dele, esses palavrões e tudo, gozado. A gente sente isso ouvindo. Digamos, qualquer pessoa civilizada se choca com isso. Mas em algum momento você ouve e fala, meu Deus do céu, isso tem eficácia. Agora não, agora vira uma paródia efetivamente, né? Então, mas você acha que de fato é um sinal de desespero porque ele sabe que a casa está caindo? Ele sabe o que ele fez no verão passado. Ele sabe. Os filhos sabem, o Calucho sabe. E um ponto relevante, que eu publiquei uma nota ontem, até curta assim, é que a Polícia Civil do Rio até então trabalhava com várias hipóteses, mas a hipótese central não era o envolvimento direto dele dos filhos aí, com a Marielle. Então, tentaram jogar em cima um cara aí do Tribunal de Contas do município, caras inexpressivos dentro de uma estrutura federal, que era o que estava vigorando no Rio quando teve a morte da Marielle. Você tinha uma intervenção federal. Sim. Quem blindou o Bolsonaro lá foram os interventores federais no começo. Né? Então, digamos, quando você vai ver agora aqui, você começa a juntar todas as peças, é impossível escapar, digamos, do foco no Bolsonaro. E a Polícia Civil já se virou para isso, baseado em outro ponto, né? Você tem bolsonaristas infiltrados lá, evidente. Você tinha bolsonarista infiltrado no Ministério Público Estadual, quando tentaram desqualificar aquela versão do porteiro. Você tem o Sérgio Moro, que colocou a Polícia Federal para intimidar o porteiro. Mas você tem a polícia do Witzel, que é um concorrente do Bolsonaro, Sim. né? Agora, porque existe essa disputa política por trás desse caso também. Então, o Bolsonaro acusa Witzel de estar agindo por trás dessa investigação. Ao mesmo tempo, a gente tem... uma reportagem hoje na Folha aponta que Bolsonaro está descontente com Sérgio Moro por não ter controle da polícia e, de certa forma, isso está fugindo das mãos dele. Então, tem uma disputa política por trás também. Tem. Esse ponto do Sérgio Moro, não. O Sérgio Moro está de uma fidelidade, uma subserviência humilhante, né? A questão é que não está na Polícia Federal lá, está no Ministério Público Estadual, sobre o qual o Witzel tem menos ascendência, e a Polícia Civil, que é do Witzel aí, né? Agora é um jogo, é muita evidência, sabe? Essa enxurrada de informações que caiu na cabeça aí dos jornais aí ontem e hoje aí, e não tem jeito, veja bem, os caras estão sufocados financeiramente, estão em desespero. E como eu coloco no xadrez lá, você tem toda uma estrutura de arrecadação que está hoje sendo investigada. A própria Receita lá atrás, ela passou a investigar Flávio Bolsonaro, não divulgou nada até agora aqui. Porque, veja bem, a burocracia, você tem aqueles caras que são fechados com o bolsonarismo, o aparelhamento, né? Mas a burocracia, ela fica esperando. A burocracia é o padrão Luiz Roberto Barroso, aí, em outro nível também, não vamos exagerar, né? Eles vão de acordo com para onde vai o vento. Então, por exemplo, você tem um sindifisco lá, que é o Sindicato dos Fiscais da Receita, que homenageou o Bolsonaro lá atrás. Hoje, se começar a mostrar que a situação do Bolsonaro é irreversível, eles vão pulando. Sim. A natureza humana, principalmente das corporações, é isso aí. Nassif, então, você acredita que até o final do ano a gente vai, inclusive, assistir ações mais contundentes em relação a esse caso? Uma possível prisão de um dos envolvidos, essa delação que você comentou que pode vir a aparecer, você acha que tudo esse ano ou talvez só no ano que vem? Depende muito, né? No caso das rachadinhas aí, o principal envolvido ele tem fórum especial, né? Agora, esse juiz Itabaiana, o juiz que está tocando o caso aí, é tido como chamado carne de pescoço. O Bolsonaro ontem atacou ele, dizendo que ele tem uma filha empregada pelo Witzel, tudo, já provocou a Associação dos Magistrados Brasileiros. Quer dizer, ele está se indispondo com todas as corporações
E é esse efeito interessante, né? Quanto mais ele se vê enfraquecido, mais as corporações ganham poder e arrogância. Pega o Ministério Público Federal com a Dilma aí, né? O Ministério Público Federal sai, todo mundo fica campeão aí, os campeões da... E agora com o Bolsonaro, fizeram o jogo até agora. Se o Bolsonaro começar a afundar, vem tudo à tona, né? São muitas investigações que estão escondidas aí, caminhando, levantando dados, esperando, eu acho que mais do que provas, esperando o caminho dos ventos aí. Sim. E o caminho dos ventos aí mostra que nós estamos realmente numa reversão aí dessa era bolsonariana aí. Sim. Só para finalizar rapidamente, Nassif, você já tinha vivido enquanto jornalista um momento como esse? Não, isso aí ninguém no Brasil tinha vivido, né? Nós já tivemos ditaduras aqui, terríveis aí, eu peguei nos anos 70, chegando em São Paulo aqui, eu peguei aquela ditadura, desapareciam pessoas, você tinha mas digamos agora, mas você tinha do outro lado, o pessoal que tinha projetos de país aí, que você discordava, que eram projetos terríveis, muitos deles aí, com os porões aí. Hoje não, hoje você tem pessoas empenhadas em trazer à tona as organizações criminosas, gente. Isso é uma coisa inédita. Sim. É a mesma coisa que o tráfico na Colômbia assumindo a presidência. Sim. Então é um caso inédito, efetivamente, né? Nassif, muito obrigada pela participação, por trazer sua análise aqui para o Bom para Todos. Um ótimo final de ano para você, viu? Para vocês também aí. Um abraço. Um abraço, até mais. Tchau, tchau.